trabalhadores também, tá? No segundo, não tem esboço hoje não, tá, amados? A gente vai aqui, mediante ao que o Espírito falar com a gente. Não tem esboço, mas tem presença, diga amém. Amém. Isso aqui importa. Segundo Samuel, capítulo de número 15, vou te falar de um texto que a gente ministrou aqui, mas vou entrar num outro ponto que não foi ministrado. O capítulo é o 15, versículo é o 19, para a gente entender o contexto dessa história. Capítulo 15, versículo 19. O texto diz assim: disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei. Deixa eu orar aqui, eu já começo a pregar. Deus e Pai, fala conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus, e usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço. E aqueles que creem digam amém e amém. Deixa eu te explicar o contexto para quem não conhece. Aqui está havendo uma guerra. Uma guerra familiar. Que guerra é essa? De um lado o rei Davi e do outro Absalão, seu filho. Então aqui está havendo um confronto, que Absalão quer suceder Davi. E acontece aqui essa guerra. Davi vai virar para Itai e vai dizer para ele o seguinte: faz o seguinte, volta, e porque você é estrangeiro, e aquele que vier a ser rei, você vai lá e serve. Se você quiser dessa maneira, faça isso. Lembrando que, como geteu, fazendo parte dos filisteus, Davi conseguiu, no decorrer da sua trajetória, fazer algumas alianças com os filisteus em determinados momentos. E ele então passa a ser alguém de referência para Itai, que comandava aproximadamente 600 homens. Quantos homens eu disse? 600. E o texto começa falando sobre isso. Eu ministrei sobre isso, mas só estou te contando o contexto. No versículo de número 20, Davi vira para ele, o rei Davi, diz assim: chegaste ontem, ou seja, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde eu vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Olha isso lindo, né? E contigo sejam misericórdia e fidelidade. Davi libera uma palavra para Itai. Preguei sobre isso, volto a dizer. Aí Itai vai responder ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive, ó rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, ou para... É legal porque ele diz assim, não é seja para a vida ou para a morte, é seja para o pior ou para o melhor, sabe? Dá para entender esse contexto? Sim ou não, amados? Então, se acontecer o pior, não é alguém que está dizendo assim, olha, se acontecer o melhor, ou se você viver, não, meu Senhor, se tu morrer, eu morro contigo, se tu viver, eu vivo contigo. É alguém que está pronto mais para a morte do que para a vida, porque quem está indo para guerrear, havia uma incerteza com respeito à vida. Então ele diz: meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também teu servo. Vou estar contigo, ponto, né? Aí o verso número 22 diz assim: então Davi disse a Itai: vai e passa adiante. E passou Itai o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Beleza, até aqui
No último versículo desse capítulo, isso eu não ministrei, estou ministrando hoje. O texto diz assim: então disse Davi a Itai, vai, coloca o versículo 23, por favor. Isso, nesse último versículo, o texto diz assim: toda a terra, me ajuda a pregar, porque aqui eu prego, vamos lá, toda chorava, vamos lá, não vamos lá, de novo, vai. Toda a terra chorava, e todo o povo também. O rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho no deserto. Repita comigo: ribeiro de Cedron. O que era o ribeiro de Cedron? Bem, o ribeiro de Cedron, ele dividia o Moriá e o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani. Era um ribeiro composto de um grande fluxo de água. Por quê? Porque ali as chuvas eram pertinentes. E de repente, elas vinham, provavelmente, mais especificamente, no inverno. Então chovia, esse ribeiro se enchia, e havia uma grande quantidade de água nesse ribeiro. Esse ribeiro, deixa eu voltar a te dizer, faz a separação entre Moriá e o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani. E Davi vai precisar passar pelo ribeiro de Cedron. A conclusão do texto que ele vai seguir o caminho do deserto. Então deixa eu explicar para você. Na vida de todo ser humano sempre existe o caminho do deserto, querendo você ou não, gostando você ou não. Quem nunca passou pelo caminho do deserto? Quem nunca viveu um dia que você olhasse e dissesse assim: Jesus? Mas você vai observar que Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que antes do dia mau, Ele coloca um ribeiro do Cedron, para que você possa beber das águas que fluem de forma constante, de forma abundante. Então, a dificuldade ela vem, os problemas surgem, as guerras se levantam, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na vida pessoal, na vida sentimental. Mas, deixa eu voltar a te dizer, Deus é lindo demais, porque no meio disso Ele vai fazer você passar pelo ribeiro de Cedron. Pastor, e aí? Como é que é isso? Como é que eu entendo isso? Bem, Davi, ele vive coisas que na verdade se manifestariam 1000 anos depois. Então, ele vive 1000 anos antes, algumas coisas que se manifestariam 1000 anos depois, e que daria todo um contexto. Você sabe muito bem que no Salmo de número 23, quando Davi diz, eu gosto de trazer algo bem didático aos domingos, né? Colaborar com você com informação. Quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, ele está no Antigo Testamento, tendo a revelação de Cristo, que só se manifestaria 1000 anos aproximadamente depois. Então ele tem uma revelação de Cristo, que lá em João 10, vai dizer: eu sou a porta. Só isso? Não, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E quando Jesus diz isso no Evangelho de João, no capítulo 10, que ele é o bom pastor, Davi já havia tido a informação no Antigo Testamento de que Jesus havia se revelado a ele. A gente aponta isso como a tipificação de Cristo, aquilo que aponta a Cristo no Antigo Testamento.
de uma forma maravilhosa. A conclusão disso, para a margem bíblica, é o Salmo de número 110, no seu versículo de número 1. Esse salmo explica de uma forma contundente essa revelação que Davi tem. Ou seja, quando ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, esse versículo 1 do Salmo de número 110 é a prova de que Jesus havia então se permitido ser revelado a Davi lá no Antigo Testamento. Disse o meu Senhor, Deus Pai, disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quem está à direita do Pai? Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se assim a gente pudesse chamá-lo. Então, começa a haver aqui uma revelação, dizendo assim: mas Jesus passou por isso, mas Davi também passou por isso. Então, antes do deserto, antes da dificuldade, antes das lutas, tem o ribeiro de Cedron. Existem águas que vão surgir, que Deus permitirá que venha sobre a sua vida, nos invernos que a vida lhe proporcionar, nos momentos mais difíceis que você passar, nos momentos mais frios espiritualmente, Deus vai se encarregar de trazer uma água para você, para que você beba dessa água. Então hoje o Espírito Santo está te dizendo: beba da água. Que água é essa? Aquela mulher vira para Jesus e diz assim: como pode tu, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus vira para ela e diz: se tu soubesse quem te pede água, tu é que me pedirias, pois a água que eu tenho para te dar, tu beberias e nunca mais tornaria a ter sede. Estou falando de uma água que tu bebe e você não torna a ter sede. Estou falando de um Cristo maravilhoso, e que Ele te permite viver algumas coisas, mas antes Ele já enviou o refrigério para a tua vida. Quando você estiver no deserto, olhando para as dificuldades, Deus vai te fazer lembrar de que Ele já te deu refrigério. Tem águas de Cedron para a tua vida. Antes do teu deserto, Deus já cuidou de você. Diga assim: antes do meu deserto, Ele já cuidou de tudo. Diga: Ele já me deu água. Diga assim: eu tenho disponibilidade de beber da água que flui, que mana, uma água inesgotável, uma água que, quanto mais eu me envolvo com ela, e é lindo a água, porque estou falando de beber, estamos entrando semana que vem na intensidade, mas não é só beber, é se banhar nela também, irmãos, é mergulhar no oceano do Espírito, é se permitir entrar nela, entrar na dimensão do poder de Deus, sabe, ser mais crente do que tu era ontem, ser mais de Deus do que tu era ontem, porque você vai ver os cuidados de Deus contigo em todos os detalhes. Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar, você pode oferecer para Ele suas palmas. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também. E o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Isso é lindo, porque Jesus ele vira e diz assim: olha, se você quiser me seguir, vai ter que aborrecer pai, mãe, irmão, filho, quando não a si mesmo. Tem uma outra coisa: quer me seguir? Tome também a sua cruz e siga-me. Eu já ministrei aqui que quando Jesus vira e diz tome a sua cruz, Ele está dizendo: viva o processo de crucificação. Decida-se morrer hoje para esse mundo, amanhã, depois, e depois, até eu voltar, ou até eu te buscar. É simples assim. Viver o processo de crucificação. Por isso nós vamos entender
que há uma discussão do que é mais importante, a ressurreição ou a morte de Cristo. E aí os teólogos se dividem mais ou menos. Uns vão defender que é a ressurreição, mas a grande maioria vai entender que é a morte, como eu entendo. Por quê? Porque você vai ver na instituição da ceia, no capítulo de número 11, coloca para a gente esse texto, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo número 25, ou 23, ou eu errei o texto hoje. Você vai observar que o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha o que diz o texto: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Tem Santa Ceia mais tarde, tá, irmãos? Aí vai dizer assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. E aí ele vira e diz assim: esse cálice é o cálice da nova aliança, fazer isso em memória de mim, tal. Aí o versículo diz assim: porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciarás ou anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto mostra que é a partir da sua morte que ele garante a minha vitória e a tua vitória. Ressuscitar ao terceiro dia fazia parte de um propósito, mas não era disso que o inimigo tentou com ele no Getsemane. O que o inimigo tentou? Tentou ceifá-lo lá no Getsemane. E se ele morre no Getsemane, ali angustiado, a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue, era um nível de angústia ao extremo. Se ele morre, ele não cumpre o propósito dele, que era a cruz do Calvário. Então a morte de Cristo, ela garante a mim e a ti, sabe, irmãos, aquele que se fez maldito no meu lugar, que morreu no meu lugar, mas que também ressuscitou ao terceiro dia. Você está entendendo? Diga amém. Então é disso que importa, é entendermos esse plano de figura de linguagem, esse pano de fundo aqui, que o texto fala, a importância dele, para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Então, Dani, antes do deserto tem o ribeiro de Cedron. Deus nunca vai te levar no deserto sem que você antes passe pelo ribeiro de Cedron. Nunca. Melhora isso, pastor? Claro que melhora, irmãos. Estou empolgado hoje, hein? Em nome de Jesus. Capítulo 18 do Evangelho de João, verso de número 1. Aqui começa a mostrar para a gente o cenário daquilo que Deus havia revelado a Davi, o rei Davi, lá atrás. Olha o que diz o texto: tendo Jesus dito estas palavras, me ajuda, saiu juntamente com seus discípulos. Aqui, entende uma coisa hoje: ele não vai passar pelo ribeiro sozinho, ok? Ele vai passar com seus discípulos. Diga amém por isso. O que significa? Você não vai passar sozinho pelo ribeiro. Ele sempre vai estar contigo. Deu para entender? Por quê? Porque ele é a própria água, e é dele que você bebe. Aí ele vai juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, Jardim das Oliveiras, conhecido como Jardim da Prensa. Getsemane, antes de ser prensado, tem refrigério. Irmãos, eu estou indo longe demais, ou você está captando o que Deus me deu aqui? Você está entendendo que antes da notícia ruim, tem águas do ribeiro para a tua vida? Antes de você viver um tempo de dificuldade, Deus prepara o caminho para você. Você compreende que depois do ribeiro de Cedron, o deserto pode ser o pior possível,
mas que você já tem a capacidade de suportá-lo, porque antes do ribeiro, ou antes do deserto, tem um ribeiro. Então você pode repetir comigo? Antes do deserto, antes de todo o deserto, proporcionado por Deus, sempre haverá um ribeiro de Cedron para minha vida. Você entende? Davi vai viver algo há quase 1000 anos atrás, que Cristo vai permitir que fique registrado. Olha que coisa linda, olha, antes de eles chegarem ao jardim, eles vão passar pelo ribeiro de Cedron. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E é isso. Antes de todo o jardim. Você entende como é que é a vida de pastor? Quer entender um pouquinho? Estou aqui contigo, ministrando, como estive na terça-feira, e à tarde fui fazer um sepultamento, à noite aqui pregando a palavra. Hoje venho para o culto, chegamos aqui 8h30, ou 9, um pouquinho antes. Estou aqui com vocês, e daqui a pouco eu preciso estar em Sulacap para fazer um sepultamento de alguém que foi muito importante para a minha vida. Vou sepultar um padrinho qualquer? Não, junto com a minha madrinha, foi quem me proporcionou os poucos aniversários que eu tive. Era quem não esquecia uma data. Foi quem me proporcionou um ovo de Páscoa. Foi quem me proporcionou roupas para um final de ano. Você entende que depois disso, de ir lá, e a família que é católica, mas me chamou para dizer assim: você não pode deixar de dar uma palavra aqui. Era o desejo do meu pai. No sepultamento da minha madrinha, há um tempo atrás, eu vivi algumas coisas muito interessantes, né? Depois de eles terem me ajudado muito, minha mãe, elas eram muito amigas, e eu lembro que eu fui lá, na Copa do Mundo, nem sei que ano foi que o Brasil ganhou. E aí foi eu e Juliana, minha filha. Preciso mandar um beijo para ela, está trabalhando. Dizer que o papai te ama muito, 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 muito. E aí, chegamos lá, irmãos. Nós entramos, eu falei: filha, você observou o que eu observei? Ela, que, pai? Eu falei: você viu alguma coisa? Ela falou: a única coisa que eu vi foi a TV deles, pai. Uma TV ainda daquela de caixote. Eu disse assim: eles fizeram tanto por mim. Aí ela falou: o que o senhor vai fazer? Vamos dar um pulinho no Walmart na época. Entramos no Walmart, Roma. Tinha lá TV 50 e tantas polegadas na promoção, pagamento em 12 vezes no cartão. Eu olhei para aquela TV, falei assim: moço, eu quero essa aí. Falou: é só botar no carrinho, passa ali, cartão passou. Irmão, cartão quando passa, tu fica alegre da vida, né? Não sabe nem como é que tu vai fazer para pagar, mas passou, irmão. Passou, tu fica: ai meu Deus, ai, passou.
Passou. Eu falei, agora como é que vai ser? Eu não sei, irmão. Apagar, eu não sei. Irmãos, e aí foi eu e ela lá. Voltamos. Eu fui visitá-los no primeiro jogo da seleção. Antes do jogo, né? Mas no primeiro jogo. E já estava próximo de começar o jogo. E aí eu fui lá visitá-los. E aí cheguei com aquela caixa enorme, né? Tem TVs hoje maiores, né? Lá de casa é um pouquinho maior que essa. Mas aí cheguei com aquela caixa enorme. E aí eu vi meu padrinho chorando. Sabe? Eu quero mostrar para vocês de que antes das lutas, Deus sempre preparou alguém, ou prepara alguém para cuidar de você. Antes das adversidades, Deus sempre coloca alguém no teu caminho. Deus sempre coloca um Ribeiro de Cedron. Ribeiro de Cedron, eu falei, não tem um esboço, estou pregando aqui que o Espírito está me dando. Ribeiro de Cedron, às vezes tem um nome. Você dá um nome para ele. Às vezes o nome é de uma pessoa que foi contigo. Hoje eu estava aqui, aí minha sobrinha me mandou aqui, até repostei, né? Botei lá no meu status no Instagram. E ela falou, deixa eu pegar aqui, ver se eu... que é a irmã do Rômulo. Aí ela botou assim, tiozão, sonhei essa noite toda contigo, te via chorando escondido, mas eu era uma criança no sonho e não podia te ajudar. Perdi o sono e orei pelo Senhor. Fiquei lembrando da minha infância, de como sempre foi meu amigo e sempre te imitei em tudo. Percebi que sempre sigo o que você me fala. Que fujo às vezes, desculpa aqui forçando a vista, tá? Que fujo às vezes, porque não sei te ouvir. Quando não sei te ouvir, tenho gratidão, carinho e as melhores lembranças com o Senhor. Te amo, amigão, PR, Alexandre, Alex Freitas. Então, sabe, Deus sempre coloca, e às vezes o Ribeiro de Cedron é alguém que Deus colocou na tua vida, é alguém que Deus colocou na tua história, é alguém que vai te estender a mão no momento que tu precisa, é alguém que vai te dar um abraço no tempo que você precisa, é alguém que vai dizer, eu estou contigo, vamos junto, não fica com medo não. Deus está com a gente, sabe? Deus está com a gente. E aí quando chegar, Robson, que chegar o Getsemane, que chegar o deserto das nossas vidas, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, puxa, mas Deus me refrigerou antes, porque Ele preparou pessoas para a minha vida antes. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Deus. Você entende isso, amados? Você te abençoou, essa mensagem está te abençoando aí, tá? Em nome de Jesus, não tenha medo não. Ele preparou alegria, Cristiane, maior do que tu ver tua filha descendo as águas da forma que foi, querida, da forma que Deus tomou ela, da forma que ela te pediu. Era um preparo para que quando as notícias ruins chegassem, você olhasse e dissesse assim, poxa, o Senhor me refrigerou antes. Talvez se não fosse o refrigério que aconteceu antes, o Ribeiro de Cedron, eu não suportaria. Aí tu olha e diz assim, poxa, mas como teve água, eu tenho caminhada. Diga assim, aonde tem água, tem caminhada. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Eu posso crer no amanhã, porque Ele
Se tem uma coisa que descansou o pastor Leonardo, se tem uma coisa que o permitiu ir, ser conduzido, né? Deus vir recolher o seu filho, era de saber que os seus filhos, sua esposa, eles não iam ficar desamparados, sabe? A gente possui muitos defeitos. Eu muito mais. Talvez muito mais que você. Mas eu sei quem eu tenho crido. E ele conhecia, em memória, o pastor Leonardo. Ele conhecia o jovenzinho com 8 anos, quando ele chegou na minha família, que ele criou. Meu cunhado me deu um sonho que eu tinha, uma bicicleta, irmãos. Todos os meus amiguinhos tinham bicicleta. E um dia ele me chamou na casa dele e disse assim: comprei uma bicicleta para mim. Era na época uma Caloi Cruiser. Sabe, na época era o top, Aí ele falou: vou deixar você dar uma volta. Aí eu fui dar uma volta, andamos, eles moravam com a minha irmã em Copacabana. E aí nós fomos dar uma volta na orla. Aí ele falou assim: tô brincando, é tua. Antes das lutas, irmãos, Deus sempre vai colocar pessoas agregadoras na tua vida. Valorize-as. Pessoas que vão entrar na tua história. Deixa eu repetir. Cheias de defeitos, mas que está entrando para mudar a parte da sua vida. Está entrando para pavimentar. Se tem uma coisa que o Ribeiro do Cedron faz, é pavimentar desertos. Normalmente os desertos são cheios de buracos, cheios de altos e baixos, de relevos, de crateras, mas o Ribeiro de Cedron pavimenta isso para a gente. Ribeiro de Cedron são aqueles que te estendem a mão, sabe? Aqueles que dizem: vamos embora, acredita, vem comigo, vamos juntos. Está doendo? Estamos juntos. Para aqueles que me conhecem, os que ainda não me conhecem, eu não sou muito fã de festa. Me torno incompreendido por isso. Às vezes as pessoas até falam mal. Mas se tu tiver numa dificuldade, experimenta ligar para mim. Se tu bater num hospital, me liga. E conheça o teu pastor, não no tempo das coisas boas, mas no tempo da adversidade, que pode vir sobre qualquer um. Não estou profetizando aqui hospital, enfermaria. Eu estou dizendo que tem um dia mau, tem um deserto, mas tem os refrigérios, cara, que Deus coloca. Aquela pessoa que te liga na hora certa, no momento certo, te passa uma mensagem num tempo, tu estava, meu Deus, aí vem uma mensagem, tu pensa que é humano, não é de Deus. É alguém preocupado contigo, é alguém preocupado com você. É disso. Ribeiro de Cedron, águas que antecipam desertos. Ribeiro de Cedron, águas que antecipam
o jardim da prensa. É lá que Jesus foi prensado. Amém, queridos? Eu quero dizer a você que é chegado o momento de nós abençoarmos a casa de Deus.